Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Sara Radassa, eu sou filha do apóstolo Milton, que estava ontem aqui trazendo uma palavra para vocês. E já sou aqui de casa já, então, por isso você pode ver assim que eu tô, sabe, confortável, que essa aqui é minha casa. Eu nasci aqui e eu estou muito honrada de estar trazendo uma palavra aqui para vocês. Eu gostaria de agradecer aos pastores Joshua e Lete por me darem essa honra de estar aqui pregando para vocês. E é um privilégio para mim estar aqui com vocês. E eu me sinto muito honrada. Antes eu queria que, rapidinho, pai, sobe aqui rapidinho. Eu quero mostrar no sapato igual. Rapidinho, porque para não tirar muito meu tempo. Ô, gente, combinou, olha, gente. Ignora a minha meia de Michael Jackson, tá? Mas, olha só, bota aqui o pé. Bota de frente. Então é isso aí, só queria mostrar isso. Mas ficou melhor em você. Ele disse que ficou melhor em mim. Eu não vou falar nada não, mas eu concordo. Tô brincando. Tá lindo em você também, pai. Bom, gente, antes da gente entrar na palavra, eu creio que Deus tem muito ainda para entregar para a sua vida hoje. Mas antes eu queria perguntar aqui, quem soube do jejum que está acontecendo hoje? Quem não sabia do jejum que está acontecendo hoje, levanta a mão. Quem não sabia, não tem problema. Se você não saber, não tem problema. Levanta a mão. Tá bom, tem poucas pessoas que não sabem. O que a gente está fazendo? O jejum é literalmente a oração ali que você está fazendo com o seu corpo. Então a gente decidiu, todos como ministério juntos, vamos jejuar no último dia. Porque eu acredito que a porção vai ser dobrada para a sua vida hoje por conta do jejum, amém? Então se você não está fazendo jejum, você ainda quer fazer, não é tarde demais. Você faz assim, ó, você fica de jejum até acabar a programação da conferência. Porque o pessoal começou desde de manhã, não tomou café. Mas aí você começa desde que... Eu acredito que você não comeu nada desde que você chegou aqui, pelo menos na conferência. Então, se você ainda não começou, ainda dá tempo de você começar. Vira para o seu lado e fala assim, ainda dá tempo de você começar. E antes da gente ir para a palavra, eu só queria rapidinho... Não tem o QR Code, eu esqueci de passar para a equipe da produção. Mas eu tenho um canal no YouTube, o nome do canal é Sara Radassa. Se você pesquisar, você vai achar. E toda sexta-feira eu posto um episódio de 20 minutos não. 20 minutos é só quando eu me empolgo e eu falo demais. Mas é mais ou menos 15 minutos, é bem rapidinho, toda sexta-feira. E tem vários temas. Eu tenho um tema sobre comparação, sobre idolatria, sobre amizades, sobre avivamento. Então, é um projeto que eu faço com muito amor e carinho, de preparar ali as palavras que eu sinto que a juventude está precisando ouvir. E eu gravo ali, toda sexta-feira sai um. Ontem saiu um. Então, se você quiser já olhar próxima sexta vai lançar um muito especial, então fiquem atentos. Então, iria ser uma honra para mim, né? Eu ficaria muito feliz se eu pudesse acessar o YouTube e me seguir e deixar o like. Eu acredito que Deus pode ministrar a sua vida semanalmente através desses vídeos, amém? Bom, então indo logo para a palavra, eu queria que você imaginasse algo comigo. Vamos viajar juntos agora, pode ser? Eu posso contar com a sua imaginação? Então eu quero que você pense no lugar dos sonhos que você deseja visitar. Vamos pensar na Disney, que eu sei que tem muita gente que tem vontade de ir para a Disney. Você está dormindo e você está sonhando que você está lá na Disney. Ou você está lá na Itália, você está lá no Japão, não sei onde é o seu lugar dos sonhos de visitar. Mas você está lá e o sonho está incrível. Sabe aqueles sonhos que são super realistas? Que parece que você está lá, que tipo assim, se você sentir uma dor no sonho... Você sente até na vida real, não sei se é espiritual, mas isso já aconteceu até comigo. Mas pensa aí no seu sonho, fecha seus olhos, imagina aí. Você está no ápice do seu sonho, está para chegar a melhor parte do seu sonho. Você está lá na Disney, você está conhecendo o Mickey e do nada acontece algo. E aí o despertador toca. Gente, esse despertador... Obrigada, produção. Esse despertador... pra mim, né, que eu sou adolescente, ainda tenho 17 anos, toca quando eu preciso ir pra aula. Aí, às vezes é uma alegria, às vezes é uma tristeza quando o despertador toca. Mas, geralmente é uma tristeza, porque a gente sabe que a gente tem que acordar, né? E tem horas que a gente tá tendo um sonho muito bom. Às vezes eu me forço a dormir de novo, para ver se eu consigo voltar pro sonho. Spoiler, nunca funciona. Nunca consegui voltar pro sonho que eu tava tendo. Aí, imagina, você ia ficar triste, você ia acordar triste, não é? Porque tocou o despertador, você saiu ali daquela realidade que você estava vivendo. E talvez, sem perceber, você está vivendo do mesmo jeito na sua vida espiritual.
Às vezes você anda distraído, você anda no automático, e aí está tocando algum alarme, mas você não está percebendo. Você ainda está vivendo o seu sonho, você ainda está na sua cabeça, você ainda está vivendo o seu sonho. E é isso aqui, hoje, Deus está trazendo um alarme para a sua vida. Como você tem vivido os seus dias? Como está sendo o seu dia a dia? Talvez você tenha perdido de vista o centro da sua vida. Talvez você perdeu o motivo de viver, ou para quem, ou por que você vive. Talvez você desistiu de sonhar. Ou talvez você está tão cansado que você já não aguenta mais fazer nada. E talvez essa é a vida que você está vivendo hoje. Você está levando seus dias e dias no automático, vivendo no automático sem propósito. Só que hoje Deus está batendo na sua porta. Mas basta você abrir. E hoje, exatamente, o que o alarme faz na nossa vida? O que o alarme faz no nosso sonho? Ele interrompe o nosso sono para a gente acordar. E eu acredito que Deus mandou essa conferência, esse detox na sua vida como um alarme para a sua vida. Ele mandou esse detox como um alarme para você acordar da vida que você está vivendo. Em todas essas palavras, quantas palavras maravilhosas que nós tivemos nesses últimos 4 dias. Eu tenho certeza que pelo menos uma tocou o seu coração. Eu tenho certeza absoluta, gente, que hoje Deus está trazendo um alarme para a sua vida. Você vai abrir o Senhor? Está batendo na sua porta. Você decide abrir a porta? Você vai abrir a porta? Eu não vou tentar de novo. Você vai abrir a porta? Fechado. Hã? Ai, meu Deus, pai, que piada. Ele disse assim, não, fechada. Abriu, entendi. Ai, pai, você me confundiu. Enfim. Então, gente, a gente está vivendo meio dormente. Mas tem alguém batendo na nossa porta. Para a gente despertar. Fala assim, eu preciso despertar. E Deus está trazendo alertas para você. E Ele está batendo na sua porta, mas aí você tem que abrir. Deus te chama, mas agora é sua vez de corresponder ao chamado que Deus te deu. O ID, gente, não é para os perfeitos, é para os purificados. Então o nome da minha palavra é tu, porém. Para viver, gente, aqueles que decidem se purificar, se dedicar e se consagrar ao chamado. O ID é para os que decidem fazer isso. Para viver o ID, nós precisamos deixar o mundo de lado e colocar os nossos olhos em Cristo. E hoje eu quero falar sobre 2 homens que são grandes exemplos para mim. E o primeiro deles é Timóteo. Quem foi Timóteo, né, gente? Timóteo, ele era um jovem. Em 1 Timóteo 4,12 fala, Paulo escreve para Timóteo, Timóteo, não deixe que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Então nós sabemos que Timóteo era um jovem, que ele conhecia as escrituras desde que ele era pequeno e que ele foi ali chamado para viver o ID, para caminhar com o Senhor. Ele foi discípulo de Paulo, ele foi um discípulo tão próximo que Paulo considerava ele um filho. Paulo não teve nenhum filho biológico, mas ele fala que Timóteo foi como um filho no coração para ele. Foi um filho espiritual, como um líder e um discípulo. E Timóteo era aquele, por isso que a gente tem aquele discípulo na célula que é Timóteo, né? Aquele discípulo que a gente está investindo para abrir célula, que a gente pode colar e contar com aquele discípulo. Timóteo era o Timóteo de Paulo. Então, ele considerava Timóteo como filho. E Timóteo teve a oportunidade de aprender com Paulo. Ele teve a oportunidade de ser discipulado por Paulo, ser não só corrigido pelo Espírito Santo, mas tendo a correção de Paulo, caminhando ali com Paulo. E ele teve a oportunidade de compartilhar do mesmo chamado que Paulo tinha. Então, eu amo ler as cartas de Timóteo, e estudar sobre a vida de Timóteo, porque quando eu leio sobre Timóteo, eu me identifico um pouco com ele. Porque ele era um jovem que conhecia as escrituras desde que ele era pequeno e que provavelmente cresceu nesse ambiente espiritual. Talvez alguns de vocês aqui são de berços cristãos. Talvez alguns de vocês conhecem a Bíblia desde pequenininha, vocês foram criados recebendo a história de Davi, conhecendo a história de Sansão. Essa foi a minha realidade. Talvez alguns de vocês se converteram um pouco mais para frente. E ele era um jovem que foi escolhido. Porém, teve algo que Paulo chamou a atenção de Timóteo. Eu queria que você abrisse a Bíblia em 2 Timóteo,
capítulo 2, versículo 21 ao 22. E aqui está escrito: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude. Fujam de quê, gente? E siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. O que são essas coisas que Paulo se refere ali no início do versículo? Antes de você ler de fato o capítulo todo, Paulo está falando sobre evitar discussões inúteis, controvérsias e briga. Mas ele escreve algo para Timóteo que me chamou a atenção. Ele fala assim: Timóteo, fuja. Ele não fala assim: Timóteo, permaneça lá, mas santo. Ele fala assim: Timóteo, fuja. Claro que Deus nos bota em ambientes que não são espirituais para a gente espalhar a palavra, com certeza. Mas às vezes você está vivendo uma vida que você está se enganando, achando que você está naquele ambiente, você não está sendo influenciado, só que sem perceber, de pouquinho a pouquinho, está te contaminando. Então ele fala assim: fugir de quê? Fugir de quê? Dos desejos da juventude. E lá no final do versículo ele fala assim: Timóteo, se junte com pessoas com coração puro. Então o que é a lição que a gente deve receber? Se fuja dos desejos da juventude e se junte com esse povo aqui. Olha para a pessoa do seu lado. Fala assim: você é o povo de coração puro. Então Paulo instruiu a Timóteo a fugir das juventudes, das coisas que a juventude considerava boa. E se a gente fazer isso, nós vamos nos tornar aptos para a obra de Cristo. Nós vamos nos tornar vaso de honra. Quem aqui quer ser vaso de honra para o Senhor? Todos nós. Então, se o Senhor nos escolheu, gente, nós precisamos decidir nos separar do mundo e se apartar dos desejos da juventude. Paulo via que Timóteo tinha uma unção diferente. Paulo viu isso em Timóteo. Então ele escreveu para Timóteo, ele falou: Timóteo, segure a sua unção. Guarde a sua unção. E ele investiu nisso. Timóteo foi um jovem chamado, gente. Mas não só chamado, ele foi um jovem separado. Isso faz toda a diferença. Porque imagina você ser chamado, mas você não se separa. Você vive do mundo, como se nada estivesse acontecendo. Ser escolhido para a obra do Senhor não é fácil, gente. Às vezes a gente pede tanto: Deus, usa-me, Senhor, usa-me. Mas quando Deus fica em silêncio, para a gente passar por uma prova, um tempo de escassez, um tempo de silêncio, a gente desiste. A gente fala tanto: Deus, usa-me, Senhor, para pregar, para evangelizar. Mas no momento que Deus fica em silêncio para testar a sua fé, você se esquece dele. Como é que você quer ser usado por Deus? Você não bota ali o esforço também para ter um relacionamento? Quando a gente olha para esses homens, gente, que são tão admiráveis na Bíblia, Abraão, Moisés, Paulo, as mulheres também, Esther, Débora, me diga um deles que não passou por uma prova. Você quer ser como Paulo? Você quer ser como Timóteo? Você quer ter as experiências de Abraão? Você não quer passar por uma prova? Quando Deus te testa, você se esfria. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Todos esses homens e mulheres foram tremendamente usados por Deus. Mas em meio ao tempo de escassez, eles permaneceram. Fala assim: permanecer. Timóteo tinha um propósito especial. Mas para Timóteo viver o propósito que Deus tinha para ele tinha que viver uma renúncia. Ele teve que tomar uma decisão de consagração. Você quer viver o ID? Precisa se separar. Eu quero viver o ID, eu preciso me separar. E Timóteo teve que entender isso. É nessa hora que nós precisamos ser radicais, gente. Às vezes é até mais fácil, na minha opinião, às vezes é até mais fácil ser radical do que ter domínio próprio. Deixa eu te explicar por quê. Por que eu tenho essa teoria? Porque ser radical, vamos dar um exemplo de comer um doce. Não,
Comida não, porque a gente está de jejum. Deixa eu pensar em outra coisa. Você está há muito tempo jogando vídeo... Pronto, assistir série. Porque a gente tem esse negócio de assistir mais um episódio, nunca acaba. A gente fica 5.000 horas lá assistindo série. Aí, você está assistindo a série, só que você tem domínio próprio. Então, você só se deixa assistir um episódio por dia. Aí, acaba o seu episódio, acaba de um jeito que, tipo assim, você tem que ver o próximo. Aí, você fala assim, tá bom, deixa eu ver só os primeiros 10 minutinhos do próximo. Aí, os 10 minutinhos viram 20, viram 30, viram 50, que os episódios hoje em dia são 1 hora e 50 minutos. Aí depois você assiste o outro episódio. E o outro, e o outro, e o outro. Porque você está ali, você está brincando com a tentação, entendeu? Você está chegando ali na linha do seu domínio próprio. Mas quando você é radical, é tipo assim, eu não posso assistir e pronto. Então você não vai nem ser tentado ali de assistir outro episódio. Vocês estão entendendo o que eu quis dizer? Então, às vezes, pra mim, é até mais fácil ser radical do que ter o domínio próprio. É mais fácil você fazer uma dieta e ser radical 100% ali, tirar tudo, do que você ter domínio próprio ali de comer um pouquinho de doce e um pouquinho não. Faz sentido? Aí uma lição para nossa vida, entendeu? Quando a gente for ter um plano alimentar. E é nessas horas, gente, que a gente precisa ser radical. É nessa hora que a gente se depara com uma encruzilhada, que é a cruz. Que ou a gente segue os nossos desejos, ou a gente segue o que Deus tem para nós. E é nessas horas que a gente precisa ter a radicalidade. Temos que ser radicais e vigilantes, gente. Porque imagina quanta propaganda levou para convencer o mundo que fumar é normal, que beber até cair no chão é normal, que ficar com um monte de gente é normal, que tudo que é impuro que a gente vê é normal. Imagina quanta propaganda levou para convencer a humanidade que isso é normal, mas cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, treinar, ter uma boa alimentação, se separar para uma pessoa certa, para uma pessoa e a pessoa certa, ser conservador, ter modestidade é extremo. Imagina quanto marketing e quanta propaganda levou para botar essa podridão na mente das pessoas. Que aquilo que a gente vê no mundo e considera carnal, o mundo considera normal. E tudo que a gente vê como puro, o mundo considera extremo. Imagina quanta propaganda levou para o mundo convencer essas pessoas. E sem perceber, gente, quando a gente fica brincando com o mundo, essa propaganda vai nos contaminando de pouquinho a pouquinho. Ficar crescendo igual fungo. Porque a gente vai contaminando a gente sem perceber. Você entende que o sexo é só depois do casamento, mas quando você está assistindo uma série, você está torcendo ali para que o casal se deite, porque você não aguenta mais a química. Pera aí, meu irmão, o que aconteceu? Que princípio foi trocado ali? Entendeu? Então a gente precisa vigiar, gente. Porque às vezes isso está dentro do nosso coração, a gente nem percebe. E a gente precisa fazer uma autoanálise hoje. Será que tem mais do mundo dentro de nós do que a gente imagina? Será que tem mais do mundo do que Cristo dentro de nós? Amém? Será que amamos o mundo mais do que amamos Cristo? Sempre quando eu falo sobre o amor ao mundo, eu sempre uso esse versículo que está em 1 João. Eu gostaria que todo mundo abrisse, porque esse versículo é muito chave. Se você está com o marcador, já marca ele na sua Bíblia. 1 João, capítulo 2. Versículo 15 ao 16. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Sempre quis fazer, então eu tive que fazer. Então, bora lá, vou ler com vocês. Não amem o mundo, nem no que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, gente, não existe chamado sem separação. Porque não existe ter o mundo dentro de você e ter Cristo dentro de você. Esse versículo está literalmente falando isso pra gente. Ou é um, ou é outro. Se amamos o mundo, mas amamos a Cristo, não amamos Cristo verdadeiramente. Se nós não desapegamos do mundo, mas a gente ainda quer Cristo, porque a gente fala, eu quero Cristo porque eu amo Cristo, mas você não deixou o mundo para o lado, será que você ama Cristo verdadeiramente?
Porque se amamos Cristo de todo o nosso coração, nós vamos largar tudo para estar com Ele. Porque a gente vai entender que nós achamos algo mais valioso. Eu queria ler com vocês também 2 Timóteo 3,14, que fala assim: tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Qual é o título da palavra? Então ele fala assim: permaneça. Tu, porém, permaneça nas coisas qual você aprendeu. Quando eu leio esse versículo, eu não sei você, mas eu me identifico. Talvez a gente não esteja nem tanto falando de Timóteo, mas está falando sobre eu e você. Nossa carne pode até gritar, gente, e vai gritar. Ela vai gritar, ela vai pedir para pecar, mas nós precisamos ser fortes. Os outros podem até cair, mas você não vai. Porque você entende que Cristo mora dentro de você. E que você tem um chamado especial. E que você é peregrino. Muitos desistirão no meio do processo. Mas o Senhor vira para nós e fala assim: tu, porém, permaneça firme. Ele fala assim: você, minha filha, você, meu filho, muitos ao seu redor vão desistir da caminhada com Cristo. Muitos ao seu redor vão pecar. Mas você se permaneça firme com os olhos em mim. Porque eu te escolhi. E a gente precisa se agarrar nessa promessa, gente. Timóteo era escolhido. E ele entendeu isso. Ele não... Então o que Timóteo fez? Ele entendeu: tá bom, eu sou chamado. Então o que eu vou fazer? Ele negou a si mesmo e carregou a sua cruz e viveu o ID. Não existe outra forma. Dói? Dói. Mas nós somos chamados para negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. E viver o chamado que Deus tem pra gente. O chamado exige separação. O chamado exige esforço. E o chamado exige decisão. Você quer viver seu chamado? Se esforce. Decida. Se empenha a estudar a Bíblia, a aprender as palavras de Deus. E se empenha a descobrir como é que você pode ter uma comunicação com alguém. Se empenha a poder achar métodos de se comunicar melhor com as pessoas. Tome a decisão de seguir o seu chamado. Falar é muito fácil, gente. Agora a gente quer ver você fazer. E existe outro homem que largou tudo para seguir Cristo. E a gente já falou sobre ele. Alguém quer chutar quem é o segundo homem que a gente vai falar hoje? Ninguém quer chutar? A gente já falou sobre ele, né, na palavra. Alguém quer chutar? Paulo. Claro, né? Tem que falar sobre Paulo. Ainda mais eu, né? Fã dele. Então, gente, Paulo, né, o Timóteo era discípulo de Paulo. A gente está falando sobre a dupla dinâmica, né, Timóteo e Paulo. Então, quem era Paulo? Paulo era um judeu, então extremamente religioso e rigoroso com a lei. Ele também era um cidadão romano, o que é algo muito raro, que dava muitos privilégios para ele. E também ele era muito bem educado, né, como foi falado aqui nos outros dias. Paulo era muito educado, ele tinha um conhecimento base sólido, ele era um cara muito estudioso. E desde jovem, ele foi treinado para defender a fé judaica com zelo total. E antes de conhecer a Cristo, Saulo, né, que era Saulo, ele não era apenas alguém que discordava com os cristãos. Ele via os cristãos como ameaça. A Bíblia literalmente fala que Paulo respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus, contra os discípulos do Senhor. E ele acreditava que os seguidores da lei estavam blasfemando contra Deus e distorcendo a lei e enganando o povo. E ele acreditava que ele, perseguindo os discípulos de Jesus, ele estava servindo ao Senhor. Algo muito interessante sobre Paulo, exatamente isso, que antes da conversão dele, ele achava que ele estava servindo a Deus. Ele estava achando que ele estava servindo o Senhor, perseguindo os cristãos. Mas mal ele sabia. E ali, em Atos 9, 5, a caminho de Damasco, aconteceu um encontro que mudou a vida de Paulo por completo. Ali, a caminho de Damasco, o Senhor perguntou para Saulo: por que você me persegue? Depois daquele dia, Paulo nunca foi o mesmo.
E ali ele conheceu o Cristo ressurreto. Ali Paulo teve um encontro com o Senhor. E ali, aquele momento, aquele dia, mudou a vida de Paulo por completo. Paulo conheceu a coisa mais valiosa que existia nesse mundo. E gente, isso prova que o encontro... Olha a diferença de Saulo e Paulo. Parecem dois homens. Isso prova que o encontro com Cristo muda as nossas vidas. E a prova disso está em Filipenses 3:7. Porque para mim são umas coisas mais tremendas que Paulo escreveu. Ele fala assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Vamos todo mundo falar isso junto. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E Paulo tinha lucro, gente. Ele tinha status, ele era respeitado, ele tinha um futuro bem planejado, ele tinha tudo o que nos olhos humanos é considerado sucesso. Mas algo aconteceu naquele dia. Ele encontrou Cristo. E quando ele encontrou Cristo, o padrão na mente de Paulo mudou. O que antes era lucro, virou perda. Tudo o que Paulo era, ele deixou para trás. Fala assim, tudo que Paulo era, ele deixou para trás. O sonho de Paulo, seu maior sonho, era o próprio Cristo. Sua vida já não girava em torno dos seus desejos, girava em torno de Cristo. Para Paulo, sonhar grande não era ter algo mais, era ser achado nele. Era ser achado em Cristo, viver para Cristo e ser como Cristo. Todo demais, por mais bom que seja, ele olhava e nem se comparava com a suprema grandeza de Cristo. Porque ele compreendeu que tudo isso é passageiro, mas Cristo é eterno. A meta de Paulo era ser como Cristo. Quantas metas a gente tem na vida, gente? Eu não sei se vocês fizeram, mas no início do ano eu fiz o meu vision board, que eu botei todas as minhas metas que eu tinha para esse ano. Você fez? Quem aqui fez? Talvez, será que tinha lá? Mural dos sonhos, o seu mural dos sonhos, mural de metas. Tinha alguma meta ali? Ser como Cristo. Tinha que ser a primeira, assim, a maior de todas, assim. Você não precisava de nenhuma meta, era só um papel, assim, escrito ser como Cristo. A meta de Paulo era ser achado em Cristo, viver para Cristo e ser como Cristo. Filipenses 1:21, ele fala assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele tinha uma meta clara. Sua meta era viver o supremo chamado que Deus tinha entregado para ele. A única coisa que Paulo queria era Cristo. Se ele estivesse vivo na terra, então ele viveria para Cristo. Se ele morresse, ele estaria com Cristo. Então a vida de Paulo só rodava em torno de uma coisa, gente, que era o quê? A vida de Paulo rodava em torno de uma coisa que era Cristo. E isso, gente, é radicalidade. A radicalidade que Paulo decidiu viver através de suas renúncias. A radicalidade que Timóteo viveu através da sua separação. Meus amigos, o que é que Paulo viu naquele dia, indo para Damasco, que mudou a vida dele por completo? O que Paulo viu naquele dia, a caminho de Damasco, que ele considerou tudo no mundo como perda e esterco comparado com Cristo? Eu não sei você, mas eu quero ver o que ele viu naquele dia. Nós temos muitas experiências sobrenaturais com Jesus, gente. O último detox, por exemplo, foi incrível. Foi sobrenatural. Mas o que aconteceu de um ano para cá? Teve algum momento durante esse ano que você se esfriou?
que você se separou da presença? Talvez alguns aqui não. Talvez alguns sim. O que aconteceu? Talvez você saiu daquele detox falando assim: eu nunca mais vou me esfriar. Eu vou viver para Cristo para sempre. Eu vou pregar o evangelho. Eu estou pegando fogo. Eu não vou mais me separar de Jesus. Mas o segundo que o Senhor entrou em silêncio, você se distraiu pelos desejos da juventude. O que aconteceu? Por que você se esfriou? O encontro que Paulo teve mudou a vida dele para sempre, gente. E a gente tem que buscar esse mesmo nível de encontro. Você acredita que é possível? Você acredita que a gente tem que acreditar, gente? O mesmo Espírito Santo que estava com Jesus está dentro de nós. A gente não tem a versão 2.0 não do Espírito Santo. Você acredita que você pode ter o mesmo nível da experiência que Paulo teve naquele dia? Você acredita que você pode ter o mesmo nível da experiência que Abraão teve com o Senhor? Então acredite. Por que a gente está achando que a gente só vai chorar rapidinho? Que é lindo chorar aqui diante do altar. Mas a gente pode ter experiências tão maiores, a gente basta buscar. Só basta a gente bater, abrir a porta. Nós temos que buscar mais, mais e mais e mais. Às vezes a gente se contenta com uma só experiência. Eu não me canso de falar disso. Às vezes a gente se contenta com uma só experiência. Você fala que aqui no detox foi suficiente. Não, gente, é como a pastora Leti disse. Você não precisa estar aqui em uma conferência para poder receber o Espírito Santo. Você não precisa estar aqui na igreja, na conferência, para poder ter uma experiência com Jesus. Sabe o que basta você fazer? Fechar a porta do seu quarto, abrir a sua Bíblia e buscar 100% o Senhor. E se entregar por completo. Isso é o que a gente basta fazer. E não quer dizer que Deus vai se revelar, a gente vai ver a face de Cristo da primeira vez que a gente sentar para orar. Talvez. Mas é a constância, gente, que a gente tem que ter ali no nosso secreto com o Senhor. O que Paulo viu que fez ele considerar tudo como perda? Porque eu quero ver. Ele viu algo tão lindo que comparado com o Senhor, tudo que ele tinha no mundo já não tinha mais brilho. Já não tinha mais valor, porque ele encontrou algo melhor. E não é que as outras coisas sejam necessariamente ruins, mas é que elas não são eternas. Paulo entendeu algo que muitos de nós ainda estamos tentando aprender. Tudo passa, mas Cristo permanece. Você quer ser peregrino, então é melhor a gente começar a entender isso aqui que Paulo estava falando para a gente. Porque essa é a mentalidade do peregrino. Peregrinos entendem isso. A peregrinação é entender que nós não somos desse mundo. Só estamos nesse mundo para cumprir o chamado que Deus deu para nós. O que importa são as coisas celestiais. A gente passa tanto tempo acumulando os tesouros aqui da terra. Mas uma hora tudo vai passar. Nossa beleza vai passar. Tudo vai passar. Nosso cabelo vai cair um dia. Vai entrar rugas na nossa cara. Nosso corpo não vai ser o mesmo. E a gente busca nosso dia a dia, buscando esses tesouros da terra. Vou falar com o pessoal aqui para vocês, não é para vocês rirem. Sei que está em um ponto muito sério da pregação. Mas quando eu comecei a treinar na academia, eu estava treinando tanto que eu não estava tendo tempo para ler a Bíblia. E eu parei de treinar. Eu parei de ir para academia. Ir para academia é ótimo, não é? Eu sei que às vezes não é ótimo, mas ótimo para a saúde, não é? É ótimo, mas eu tive que parar de treinar, gente. Eu tive que parar de ir para academia. Eu fiquei meses sem ir para academia. E deixa eu te falar, foi esses meses que Deus transformou a minha vida. Não era o mais precioso que eu tinha, não era academia. Mas era o que estava tomando meu tempo. Eu estava buscando um tesouro na minha terra. Ter meu corpo de tal jeito. Ter minha aparência de tal jeito. Mas os tesouros celestiais, por que a gente está esquecendo tanto de acumular esses tesouros que duram para sempre? Nossa mente pequena não consegue compreender a eternidade com Cristo. Você não vai levar nada disso aqui para a eternidade com Cristo. Você vai ter um corpo muito melhor lá. Não deixem de treinar também com moderação, por favor. Então, gente, para concluir, queria chamar o piano já. Qual é o nosso problema? E eu falo que nosso, que é meu também. Qual é o nosso problema?
A gente fala que vai viver o chamado. A gente fala que quer ser igual ao Filho. A gente fala que quer ser igual a Jesus. E a gente pede tanto, a gente pede para ser ungido. A gente fala assim, Deus, eu quero unção. Eu quero unção, eu quero unção, eu quero unção. Só que a gente não entende o preço que vem com a unção. No momento que Jesus foi ungido, um cálice veio logo em seguida, que foi o cálice de sacrifício. Você fala tanto, Deus, eu quero ser ungido, eu quero ser ungido. Mas quando Deus pede para você entregar uma coisa, ai, que dor, que difícil. Deus pede para você entregar uma amizade que você está tendo com um menino, uma amizade que você está tendo com uma menina, e você fica brincando, você entrega, mas você fica vendo ela todo dia, todo tempo, com conversinha. Fala, Deus, pelo amor de Deus. Gente, que entrega parcial é essa que a gente está tendo? Deus fala para a gente se entregar por completo e a gente se entrega só 50%. Imagina se Jesus tivesse se entregado 50% na cruz. Pensa comigo. Imagina se Jesus tivesse se entregado só 99% na cruz. Jesus não entregou 99%, Ele entregou 100%. Foi até a última gota de sangue. Você fala que ama Cristo, que morreu e jorrou até a última gota de sangue por você. Mas no momento que você tem que renunciar, você não quer entregar. E depois a gente ainda fala que quer ser peregrino. Muitos de nós queremos ser ungidos, mas não queremos o sacrifício e a entrega que vem em completar o ID. Você quer viver o ID? Pois leva entrega, leva sacrifício e leva consagração. Viver o ID leva lágrimas em meio às batalhas que a gente passa. Viver o ID leva renúncias que o mundo pode considerar muito radical. Viver o ID leva a consagração e o tempo que você investe na sua Bíblia, no seu devocional. Viver o ID leva você a deixar sua vergonha de lado para você falar para a pessoa, Jesus te ama. Você quer viver o ID, você quer ser peregrino? Leva entrega e renúncia. É como o apóstolo Milton disse aqui ontem. A moeda de reconhecimento no céu é a entrega e a renúncia. E por que essa é uma tecla que a gente bate? Porque até eu, gente, sem perceber, Deus pede pra gente entregar coisas que a gente não entrega. A gente sempre tem que revisitar esse lugar secreto e perguntar, Deus, o que eu preciso entregar? E Timóteo teve que viver essa separação de entregar o mundo e viver a consagração e buscar a santidade todos os dias para viver o chamado que Deus tinha dado para ele. Paulo entendeu isso. Para Paulo só existia duas opções: viver para Cristo ou morrer por Cristo. E Paulo enxergou que todos os prazeres nessa terra eram lixo comparado com a presença de Deus. Você está segurando aí nos prazeres da terra. Busque o Senhor. Você fala que é cristão, mas no momento que você, menina, está toda arrumada, você posta lá o vídeo no Instagram, no TikTok. Biscoitando. Sabe o que é pior ainda? Você biscoita com Cristo, a beleza de Deus. Quando é que a gente começou a biscoitar com louvor? Não tem problema se achar bonita não, gente. Que bom que você se acha, é importante. E para vocês, meninos, o momento que você tem de conversar com a menina, de se aproximar, mesmo você sabendo que a menina tem uma promessa, você vai lá, porque ela é linda. Deixa eu buscar aqui para ver se eu consigo ter alguma coisa com ela. Gente, fuja dos desejos da juventude. Tudo isso que a gente considera como lucro hoje, depois que a gente vê a suprema grandeza de Cristo, aquilo ali se passa a se tornar esterco. E aqui é onde tudo se conecta. Porque depois de tudo, depois da separação de Timóteo, depois da renúncia de Paulo, existe uma resposta que precisa sair dentro de nós. Eu queria ler com vocês o último versículo, penúltimo, que é Atos 20, 24. Esse é meu versículo favorito da Bíblia.
Atos 20, 24. Grava esse versículo também, é meu favorito. Que fala assim: todavia, nem me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, e de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Vocês entenderam o que está escrito nesse versículo aqui? Esse é meu versículo favorito, pois literalmente Paulo escreve e ele fala que a vida dele não tem valor nenhum para ele mesmo. A vida dele só vale para completar o ministério que Deus deu para ele e para testemunhar a palavra de Cristo. Para mim esse versículo aqui é peregrinação. A gente entender que nossa vida é passageiro. A gente está aqui para ganhar almas. A gente está aqui para buscar o Senhor. A gente está aqui para ter intimidade com o Senhor. A gente está aqui para viver o chamado. Essa é a mentalidade de um peregrino. Porque peregrinos não vivem por aquilo que é passageiro. Peregrinos vivem com os olhos na eternidade. Nós estamos só de passagem. Só de passagem. A gente precisa entender isso, gente. A gente não negocia com o mundo. Como eu disse, a gente não brinca assim, eu vou manter isso aqui do mundo, mas isso aqui eu vou renunciar. A gente não brinca assim, a gente não negocia com o mundo. Isso aqui eu vou manter, essa amizade eu vou manter, mas toda a pornografia, todas as coisas que eu assisto de errado, eu vou esquecer. Você está negociando agora? Nós sabemos, gente, a gente tem que entender que nada nesse mundo vale mais do que Cristo. Talvez Deus está botando algo no seu coração agora que você precisa entregar. Esse não é nem o rumo da palavra, mas a entrega sempre é necessária. É o que eu falo. A gente fala sobre entrega na palavra, mas talvez Deus está botando algo no seu coração agora que você precisa entregar. E não tenha medo. Teve muitas coisas difíceis que Deus pediu para eu entregar. E no início era difícil, doía. Mas depois eu sou tão grata. Porque eu entreguei. Talvez não tivesse entregado, eu não estaria aqui hoje pregando para vocês. E o último versículo que eu queria ler com vocês é 1 João 2,17, que fala assim: o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo no mundo passa, mas aquele que permanece para sempre em Cristo permanece para sempre. Eu li errado, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É muito fácil largar algo que é muito fácil largar algo quando achamos algo com valor muito maior. É muito fácil a gente largar algo que nós temos como nosso maior tesouro quando a gente acha um tesouro maior. Se a gente tem terra na mão e a gente acha o ouro, todo mundo vai largar a terra para poder ter o ouro. E essa é a mesma decisão que você está tendo hoje. Você tem todo o mundo na sua mão, mas Cristo está bem ali. E agora você faz assim com a sua mão. E olha assim para a sua mão. Imagina Cristo na sua frente. Olha para a sua mão. Olha para Cristo. O que vale mais? Será que isso que você está segurando há tanto tempo vale mais a pena do que Cristo? Você é escolhido. E você tem um chamado especial. Eu creio nisso. Tu, porém, fala assim. Tu, porém, decide terminar a caminhada. Talvez muitos vão continuar vivendo do mesmo jeito quando saírem daqui. Mas tu, porém, decide entregar. Tu, porém, decide buscar santidade. Tu, porém, decide se consagrar. Tu, porém, decide viver a peregrinação. E tu decide viver o ID. Porque no final, não é sobre o que você sentiu nessa conferência. É sobre o que você vai fazer quando você sair daqui. E quando tudo passar,
quando essa vida acabar, só uma coisa vai importar: você cumpriu o chamado que Deus te deu? Quando tudo isso passar, você vai ter, será que a gente vai ter cumprido o chamado que Deus nos deu? Eu queria pedir para vocês ficassem de pé, por favor. Queria chamar a banda também para me ajudar nesse momento. E o que a gente precisa entender, gente? Que tudo passa, mas Cristo é a única coisa que permanece. Então, deixa eu te falar um negócio. Talvez você está aqui e você fala assim: Sara, é verdade, eu tenho muito do mundo dentro de mim e pouco de Cristo. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Buscar a Cristo mais e mais e mais e mais. Buscar a revelação de Cristo. O que aconteceu com Paulo? Tudo que ele tinha no mundo como valor, quando ele viu Cristo, ali ele passou a considerar tudo como lixo. Então o que nós precisamos fazer? Ver Cristo. Buscar Cristo. Então você está aqui: Sara, eu não sei como renunciar, não sei como entregar. Busque Cristo. Eu te garanto que quando você achar Ele, quando você tem uma experiência sobrenatural com o Senhor, você vai perceber que tudo aquilo que antes você considerava como mais valioso não tem mais valor nenhum, porque você achou o maior tesouro desse mundo. Amém? Eu queria, antes da gente orar, que a gente cantasse esse louvor rapidinho. E nesse momento eu queria que você de verdade buscasse Cristo de todo o seu coração. Se você quiser ficar de joelhos, se você quiser vir aqui na frente, eu quero que você se sinta livre para você buscar o Senhor. Então se você quiser se ajoelhar, se você quiser, não sei, mas hoje, agora, esqueça quem está ao seu lado e busque o Senhor.
todo mundo se ajoelhasse rapidinho e a gente se prostrasse de fato diante do Senhor. E a gente cantasse esse louvor com o maior fervor que há dentro do nosso coração. E hoje até não deixe esse detox acabar sem você ter visto Cristo. Ainda não acabou. A gente tem muito ainda para acontecer hoje. Não saia daqui sem ver Cristo. E eu falo isso com a maior urgência que há dentro do meu coração. Porque o que foi que Paulo viu naquele dia que a vida dele mudou por completo? O que foi que Paulo viu naquele dia que fez ele considerar tudo como perda? Busque ter essa mesma experiência com o Senhor. Eu quero ver aquele mesmo Cristo ressurreto que Paulo viu naquele dia a caminho de Damasco. Então hoje busque Cristo com todo o seu coração. Ele está aí do seu lado. Ele está na sua porta. Abra a porta. Filho, filha, abre a porta. Cristo é tudo que eu quero. Cristo é tudo que eu desejo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada no Pai é Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo é tudo, Cristo é tudo que Deus pode
seguir contigo, Senhor. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe, Senhor. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo. A beleza revelada no Pai é Cristo, é Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. É Cristo, Cristo. A beleza revelada no Pai é Cristo, Cristo. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Será que você pode clamar isso hoje? Uma vez nós colocamos nossos olhos em Cristo, nada nesse mundo vale mais. Nada nesse mundo vale mais do que Cristo. Cristo é a única coisa que nós precisamos nesse mundo. Nada vale mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz.